Fala, galera! Ei, pessoas! Esse é o Tanto Quanto Nerd e assistimos O Alto da Compadecida 2. Meu nome é Paulo Leomil. Eu sou a Lua. E olha, pra você que é fanzaço do primeiro longa, que é baseado numa obra de um importante autor que se chama Ariano Suassuna. ou se você até gosta da versão dos Trapalhões, né? Não sei lá, mas não é esse o caso. Ou se você usa droga e gosta da versão dos Trapalhões. Mas se você acha É muito que... atestado de velhice você saber que existe esse filme. É verdade. Não importa. O que importa é se você quer ou não matar essa saudade do Chicó e do João Grilo nos cinemas. Fica com a gente até o final desse vídeo que vai saber se vale ou não você gastar seu rico dinheirinho no cinema. Roda a vinheta. Dá um medo assistir o filme, por quê? Ariano Suassuna se foi, né? Não existe uma... Um Alto Compadecida 2, o livro. Não tem que se basear. Dá pra se basear sabendo mais ou menos como é que são os livros do autor, assim. Dá pra gente ter uma noção. Dá um medo medonho de você virar e falar assim, meu Deus, o que eles vão fazer com essa obra que é um filme fantástico. Primeiro filme... Atuações, assim, marcantes, personagens. A história é maravilhosa. O primeiro filme foi muito bom, foi muito rico. Aí você fica assim, pra que mexer no filme que já tem uma obra, que já tem... E aí vem a história de novo, aí você fica assim... Mas, teoricamente, você fica querendo ver de novo, porque o João Grilo é muito bom, o Chicó é muito bom, e os personagens são muito legais. E aí, o que vai acontecer nessa história? É uma obra importante da literatura brasileira. Né? Mas não é só um filme, né? É uma obra literária muito importante. É de um autor muito importante para a literatura brasileira. E aí a gente fica assim, o que vai acontecer nesse 2 aí? Como é que eles vão se virar? Será que tem história para contar, né? Que o primeiro é fechadinho, né? É, muito fechadinho. Como é que eles vão se virar com esse filme? Aí solta uma coisinha aqui, solta uma coisinha ali. É aquela coisa, a gente gosta tanto do filme, a gente quer ver mais, mas ao mesmo tempo fala... Não estraga. Não pode estragar, melhor não. Não vira um Coringa 2. Por aí. Aí a gente pegou e foi... Tipo assim, eu estava extremamente ansiosa, eu estava cutucando o pessoal lá da cabine de imprensa, falando assim, ei, a gente vai assistir, por acaso... O Alto vai rolar, não vai rolar. Não vai rolar. Pra quem não sabe, a gente mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Então, assim, nem todos os filmes têm cabine, né? Que a grande maioria tem. Mas nem todos chegam aqui. E eu achei muito legal que eles estavam fazendo muita ação no Nordeste, o que eu acho super justo. Faz todo sentido. Faz todo sentido ter uma ação desse filme no Nordeste. Então, tipo assim... Legal, mas Minas Gerais é quase Nordeste, que se a gente for pro Norte, o sotaque nem é mineiro, ele é praticamente baiano. Se você não sabe, a gente é assim, aqui em Minas Gerais a gente é assim. Mas tudo bem, a gente já tinha aceitado num coraçãozinho da gente que a gente não ia assistir o filme. Mas foi uma grande e uma baixa expectativa, né? A gente ficou nesse equilíbrio, fica assim. Aí, então tá, veio o filme. O que a gente pode dizer do filme? Ele é diferente do primeiro. E é legal a gente contextualizar em termos assim, cinematográficos, né? O primeiro, a gente até conversou muito quando ele saiu. O primeiro, que ele pegou uma obra que se conhecia muito teatralmente, né? No teatro. É uma obra literária que foi adaptada do teatro, ele pegou do teatro e colocou no cinema. Filme. Então, assim, ele pegou de um cenário que era teatro, você conhecia, e trouxe para locações reais. Esse é o primeiro filme. Nesse segundo filme, ele faz um pouco do contrário. Ele sai de muita locação real e vai para uma locação, né, cenários que você vê que é dentro de um estúdio, né? Então, assim, eu gostei muito desse conceito, ficou uma coisa, né? meio teatro, mas ficou ficaram características,
uma construção de cenário bem teatral, assim. Nessa parte desvincula bem do primeiro filme, assim, isso que foi a coisa que mais chamou a atenção. A gente ficou assim, nossa, que diferente, que linguagem diferente, assim. Ficou uma casinha meio torta, típica de teatro, que você não é aquela que casinha tinha alguma certinha. liberdade poética do quadro da porta não ser certinho, ser meio torto, né? Então, foi bem diferente. Uma coisa que meio que deu choque, assim. Foi a primeira coisa que chamou a atenção. Sabe? Eu falei, uai, nisso aqui tá meio diferente do primeiro. Ok, não estamos discutindo isso. Foi só a primeira coisa que pode te incomodar um pouquinho, mas aí você já entra depois ali em cima do incomodar, mas não incomoda assim muito não, gente. Mas isso é diferente. É uma escolha de linguagem que foi colocada no filme, né? Né? Acho que essa de um pro outro foi muito bom nesse sentido. Aí vem a segunda coisa que a gente tem que pensar, que é uma obra que ela não é original do Suassuna. Ela é inspirada. Ela é inspirada no Suassuna. Então, se você é aquela pessoa, assim, muito Suassuna, muito obsessiva... Pessoa muito Suassuna, que é o sussurariano. Suassariano. Escreve aí nos comentários aqui que é uma pessoa. Aquela pessoa assim, extremamente, muito apaixonada. Você talvez não vá muito de encontro a essa obra. Por quê? Porque ele não está mais entre nós, gente. Só um tempinho já. Tudo bem? Pode deixar o microfone no lugar? Isso acontece. Muito obrigada. Ele não está entre nós. Então, tipo assim, não tem uma pessoa escrevendo no roteiro falando assim, aqui, tá bom? Tá legal? Não tá? Não tem ele para dar um apoio técnico. O roteirista tem que emular o Suassuna, né? Então... Ele tem que tentar emular. Então, ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Não compare as duas obras. Não tem como, gente. Não tem como comparar. Não tem como comparar. É diferente. É diferente. Por mais que seja uma coisa inspirada em... É inspirada em, não é dele. Então, tipo assim, a gente vê que faz uma faltazinha ele ali dele. Quer dizer que os roteiristas não conseguiram trazer aquela essência do Suassuna? Não. Só que a gente conhece gente chata. Então vai ter gente que vai Mas você vê que não é ele, né? Você vê que não é. Você vê ele que tem muitos diálogos, você fala, pô, era um diálogo que eu acho que ele escreveria. É uma coisa que ele faria. É uma coisa que ele faria, uma coisa que ele isso escrevia. Aqui tá bem Era uma coisa que ele apresentaria, né? Quando você vê muitas referências, né? Mas ali realmente é isso. Então, assim, não há como você comparar as duas obras, até porque é uma continuação, né? Ela parte uma continuação de alguma coisa que nunca teve. Ela parte de um monte de contexto que já aconteceu, né? Como a ressurreição do Chicó. Chicó não, desculpa, João Grilo. Aí, então, assim, e é interessante porque a gente, porque a gente já desde janeiro sendo... Bombardeado, tipo assim, olha, vai ter isso, olha, vai ter aquilo, olha, vai ter aquilo outro, olha. Aí a gente começa a história falando assim, vai ter o reencontro do Chicó com o João Grilo depois de muito tempo que eles estão separados. Aí você fala assim, nossa, que expectativa que a gente cria deste reencontro. Ele acontece super rápido. É verdade. Aí a gente fica assim, então tá, aconteceu. Isso não é spoiler, gente. Isso aí tá foi jogado pra gente, assim, né? Foram os próprios atores que falaram sobre isso. Nossa, se você dá um pouquinho ligado, você já tem essa informação. Aí aí eu falei assim, então já aconteceu aqui a história. E aí vai acontecendo a história desse reencontro deles e da expectativa que as pessoas tinham, porque o Chicó ficou recontando como é que foi esse ressuscitar do João Grilo, né? E aí é interessante como é que a história vai desenrolando. Bom, aí vamos falar da sua crítica
que você sentiu. Esse assim, o que eu mais senti, assim? Que todo filme ele tem normalmente 3 atos, né? Tem o primeiro ato, que é uma apresentação, o segundo ato é uma engrena bem, e o terceiro ato é aquela finalização do filme, né? Você consegue dividir um filme em 3 atos. O primeiro ato desse longa, ele é bem arrastado. Ele é bem arrastado. Eu chego a falar assim que eu tive dificuldade de ver o Auto da Compadecida no primeiro ato. Mas no segundo, no terceiro, ele engrena de uma forma assim que você sai satisfeito do cinema. Vi o Auto da Compadecida ali, vi a essência do Auto da Compadecida. Eu não achei tão que nem o Paulo, não. Achei que foi arrastado, mas não achei tão arrastado quanto o Paulo, não. Achei um pouco arrastado, sim, mas... Dos 3, o primeiro é mais fraco, isso é fato. Eu não sei se é porque a gente foi pro cinema muito no... Ai, meu Deus do céu, que medinho de assistir esse filme. O primeiro ato talvez ele podia ter sido... parece que teve uma ideia legal, mas a concepção não foi tanto assim, mas no segundo e terceiro acerta completamente. Aí, o filme, ele teve um roteiro... O roteiro foi muito bom, assim, então, tipo assim, a gente tá falando, a gente não tem só Suassuna, etc., mas isso não quer dizer que o roteiro não esteja muito bem feito, que a história não esteja muito legal, que vale dizer que você precisa ver o primeiro, tá? Tem que assistir o primeiro. Porque ele parte da história. Tem várias coisas ali que acontecem ali que eles vão trazer à tona, né? Você vai ficar boiando pra caramba se você não assistir o primeiro, não vai entender nada e vai ficar... Então, assim, tem que assistir o primeiro para assistir o segundo. Então, tem que ver o primeiro filme, mas assim, é um filme muito legal, tá um pouco mais, com uma linguagem mais de teatro, mas isso não quer dizer que ele tenha caído, só que tá um pouco diferente do primeiro. Não vai com a expectativa que você vai assistir o primeiro filme de novo, não. Gente, isso, já vou falando que eu já falei isso antes, não adianta você ir assistir o filme igual... assistir o primeiro pela primeira vez, aquela mesma sensação. Você não vai ter. Não vai. Para de ser chato. Verdade difícil de engolir. Nossa senhora, isso me cansa. Ai, mas o primeiro... O primeiro é uma introdução, você conhece os personagens. A gente está falando de um filme com o Suassuna lá atrás, com ele vivo. Fica quieto. Então, assim, não tem o primeiro, não é igual o primeiro, mas é uma boa obra, sim, tá? O desenrolar da história é muito interessante, a forma como o João Grilo vai enrolando e costurando e criando e inventando e bolando ideias, você fica assim, gente, mas ele é muito esperto, ele é muito inteligente, como é que ele dá conta de dar nó em pingo d'água, isso é muito engraçado. É muito bom. Essa essência, eu falo assim, essa essência do Auto da Compadecida, ela tá presente no filme, que é o João Grilo, que vai criando essas histórias, vai amarrando uma coisa que ali acaba se safando, né? E o Chicó lá como companheiro dele, contando as suas mentiras, né? Se envolvendo lá nas confusões junto com o João Grilo. Então, assim, essa essência, ela tá lá. É aquela cidadezinha, aquelas outros personagens. Essa essência, ela continua lá. Então, assim, é muito importante isso, né? E tem umas coisas legais no filme, sim. Tanto que, assim, quem gosta do Auto da Compadecida vai ficar satisfeito. Igual eu fiquei satisfeito quando saí. Vai ter um pouquinho de pezinho atrás no começo, mas aí você vai engrenar. Você vai entender aquela linguagem que está sendo apresentada ali, né? Mas vá com a mente aberta. Importante isso, vai com a mente aberta. E é muito interessante, assim, os atores continuam com o sarrafo lá em cima na hora da atuação. Nossa Senhora. O julgamento também tem o julgamento, lógico que vai ter, isso não precisa nem é spoiler, porque... Por que vai aparecer, de repente, uma Nossa Senhora de novo? E dessa vez é a Thaís Araújo? E por quê?
quê? Por quê? Né? Aí a gente fica naquela dúvida e faz, assim, a gente não vai contar, porque tem... Isso também não é spoiler, viu, gente? Se você viu lá nos créditos e nos eventos a Thaís Araújo, você sabe que ela tá... Você sabe que ela E aí aparece você vai como ver lá Nossa qual que é o papel Senhora. dela lá na ficha do filme. Não. Meu Deus. Há muito tempo já apareceu que ela vai ser a Pois Nossa é. Senhora. Né? Tá no cartaz, inclusive. Então, assim, mas enquanto ela tava aparecendo e tava fazendo a atuação dela, eu ficava pensando assim, cara, que foda que deve ser, que responsa que deve ser você ser a Nossa Senhora do Alto da Compadecida depois da Fernanda Montenegro, velho. Que sangue que você tem que dar. E ela deu sangue. Ela foi excelente. Todos os atores envolvidos ali. Não, mas eles já tinham sido bons atores desde o outro filme. Mas Os assim, que entraram, mesmo assim, é um desafio. É um Você desafio. reprisar um papel depois de tantos anos, né? Tá. Tantos anos de Mas reprisar ele um já papel. tinha entregue bons papéis antes. E depois também. Ela não teve que substituir uma atriz foda. Não que ela não seja foda, viu, gente? Não que ela não seja foda, mas é porque foda. ela não teve que substituir uma pessoa que foi indicada ao Oscar. Entendeu? Nenhum deles foi indicado ao Oscar. Um dos nossos grandes nomes da dramaturgia, com certeza. Ela teve que substituir uma pessoa que foi indicada ao Oscar. Tá bom? E ela foi muito bem. E antes que alguém falar, a gente acha ela foda, viu? Todos os papéis que ela faz, viu? Pode parar com isso. Né? Não, mas foi assim, antes de vir com mimimi foi pra gente. impressionante. Foi assim, eu ficava olhando pra ela e ficava assim, cara, não, vai, eu sei que você dá conta, eu sei que você tá dando sangue, porque é a Fernanda Montenegro que você tá substituindo. E aí ela ficava falando, e ela, assim, atuando, e eu ficava assim, foda demais essa mulher, gente, queria ser igual a unha encravada dela. E é legal, assim, o Alto Campo da Cena, ele tem muita crítica social, né? Tem. E esse, ele continua com muita crítica social, inclusive com a entrada de um personagem lá, que também não é spoiler nenhum, que é um personagem que tem uma rádio, né? Então, a introdução de um veículo de comunicação, né? A influência dele no povo, a questão da religião. Então, assim, tem umas críticas muito legais. E você sai no final você sai com uma reflexão muito bacana, né? Do que aconteceu no final. Algumas pessoas talvez não vão entender de cara por que aconteceu isso no final. Mas o final, você começa a raciocinar que o que foi... É difícil falar sem spoiler, né? Mas o que foi a escolha daquele roteiro, no final, ele traz uma mensagem muito forte que a gente pode falar depois em outro vídeo com spoiler, né? Mas não é o caso desse aqui. A pessoa se coçando para não dar um spoiler. Mas, gente, realmente difícil. Muito reflexivo. Ele continua, ele dá uma mensagem muito reflexiva nesses tempos que a gente está vivendo agora. Muito atual. Apesar dele não passar na época atual, viu, não, gente? nem um pouco. Né? Tá Então, o primeiro já não distante, passava, olhando né? para outro lado. Mas o que eu quero dizer, voltando lá naquela pergunta que eu falei, será que vale a pena ir ao cinema? Será que vale gastar seu rico dinheirinho revenda esses personagens de uma obra que você tanto gosta? A resposta é: vá ao cinema!